você de casa. É um ASMR. Hoje é ASMR. Então vamos começar. Hoje a gente vai falar do quê? A gente vai falar sobre o incidente de Varginha. Incidente? É, foi um incidente. O que é incidente? Eu sei o que é acidente. Agora o que é incidente eu não sei. Ele sempre fala, a gente nunca presta atenção, né, no que significa a palavra. Coloca aqui pra gente o significado de incidente. Qual que é a diferença de acidente e incidente? Nossa, vai ter muito comentário. A galera adora corrigir você. Pois é. Então, o incidente de Varginha ele vai fazer, inclusive, 22 anos esse ano. Oh, já pode beber. Já pode ir preso. Bom, mas o que aconteceu nesse dia fatídico e que marcou a história da cidade? Inclusive Você a tá cidade... me matando hoje, fatídico. Fatídico, meu? O que é fatídico? Você que usou. Bom, Vamos deixar pra nesse lá. dia... voltando aqui a esse Dia... descomunal. Descomunal você sabe, né? Que marcou a história desse lugar, que até hoje é conhecida como lugar... É muito difícil você falar de Varginha para alguém do Brasil e a pessoa já não associar direto ao ET de Varginha. ET de Varginha? ET de Varginha. Olha só. E foi uma parada que ficou famosa não só no Brasil, mas mundialmente. Então, Eles são amigos com o ET Bilu? eu prefiro o ET Bilu, particularmente. Pra mim ele é muito mais sangue bom. Então, se você não viu esse episódio que a gente fala sobre coisas bizarras da TV brasileira, dá uma olhadinha aqui. O ET Bilu é incrível, cara. Eu adoro ele. Mas quando a gente fala do ET de Varginha, o que é importante da gente ressaltar Obrigada. é que é um caso que não teve explicação. Aliás, ele não foi concluído. Ele tem um monte de coisas abertas ainda. O ET Bilu também não tinha. Então até agora não é tão diferente. Até agora não é tão diferente, verdade. Mas é uma coisa séria, né? Pelo que É sério porque você não dá risada quando você assiste, eu acho. Mas o que aconteceu? Em 96, se eu não me engano, 96, né? Vai fazer 22 anos. Em 96, o primeiro incidente do dia, tipo, o primeiro acontecimento que rolou, que marcou, foi uma galera que morava um pouco mais afastada da cidade e que acordou com o barulho dos animais agitados. E os fazendeiros ali, o pessoal do sítio, alegou que viu um objeto, objeto voador não identificado, né, o famoso OVNI, sobrevoando a uns 5 metros de altura a propriedade. E depois, baixinho. E depois escutaram tipo uns berros e um som muito esquisito de um animal que eles não conseguiram identificar qual que era, mas que ficava em cima das duas patas. E aí foi chamado o corpo de bombeiros. Segundo parte dos relatos, os bombeiros capturaram essa criatura e levaram para o ESSA, que é uma escola de sargentos lá da região. Depois disso... houve mais uma outra aparição, que eu acho que essa é a mais famosa, onde 3 irmãs estavam pegando tipo um atalho entre um quarteirão e outro por um terreno abandonado e viram no canto da parede, umas 3:30 da tarde, assim, tipo, tava de dia ainda, uma criatura que elas alegavam ser marrom, de aproximadamente 1,60 m, com umas deformações na cabeça e os pés em formato de V. Mas o problema desse coisa feia. não é daqui, né? Todo o acontecimento ele é baseado em testemunhas visuais, não tem nenhuma prova concreta. Ninguém tirou foto. Ninguém tirou foto. Até porque naquela época é difícil. E é curioso isso, né? Hoje em dia, que tem bastante celular, câmera, essas coisas... A gente não tem essas... Os ETs não vêm mais falar, agora é zoado, né? Vou lá bagunçar? Pra quê, mano? Dentro desse caso, tem um monte de coisa diferente que as pessoas interpretam de maneiras diferentes. Sim, claro. Porque tem gente, alguns ufólogos, especialistas, dizem que esse ET, ele na verdade não é o ser inteligente. Ele é como se fosse um animal que os ETs perderam. Então seria um animal de um outro planeta. E realmente era uma coisa assim meio esquisita. Eu não acredito que os ETs, se eles existem, eles são feios. Então isso não faz sentido. Mas o que é bonito? Alguma coisa mais funcional, mais voltado pro cérebro do que pra várias patas e... Ah, sim. Eu não sei dizer. Porque a gente tem
essa formação de como seria um ser legal, bacana, bonito... Por conta da gente. Por conta da gente. Então a gente sabe que a parte mais importante do nosso corpo é o cérebro. Então, tipo, uma cabeça grande seria um cérebro super desenvolvido. Então a gente associa esse tipo de coisa. Mas eu gosto muito da interpretação do filme A Chegada, do Denis Villeneuve, que mostra alienígenas numa forma que não havia sido mostrado antes, eu acho, pelo menos. Que eles são meio que uma forma gasosa e... Não gasosa, mas ele é muito diferente, assim. É que você não assistiu Futurama. Lá tem alienígenas de todos os Todos os formatos. Sim. Então, tirando Futurama, nos filmes... Mas voltando aqui ao ET de Varginha, uma das coisas que deixa o caso mais bizarro ainda é que um dos policiais militares que supostamente, não é certeza, é uma suposição, certo, que supostamente capturaram esse alienígena, morreu. E ele morreu de uma forma que os médicos não sabiam explicar. Nossa, é sério isso? É sério. Uau. Ele tinha um tipo de bactéria no corpo dele que não era catalogada, ninguém sabe dizer o que era, e nenhum antibiótico que ele tomou fez efeito sobre as bactérias. A autópsia dele é não conclusiva. E aí os médicos que cuidaram dele deram uma entrevista, acho que em 2016, falando sobre o caso, que eles realmente nunca viram nada parecido. E esse cara realmente veio a falecer. Que triste, então tem mistério mesmo. Tem um mistério por trás. Pode ter sido só uma bactéria maluca? Pode ter sido só uma bactéria maluca, mas faz muito sentido se for realmente alguma bactéria que estava no bicho, ou alguma coisa estava nele, e que o nosso organismo não faz ideia de como combater. Porque realmente, se for... Não é daqui. Não é daqui, seria uma coisa de fora. No entanto, a mídia caiu em cima, né? E começou a fazer muita pressão em cima dessa história. E eu acho que nenhum governo no mundo assume que exista vida fora da Terra. Isso é um consenso. Sim. Nenhum assume, nenhum afirma. Depois, os relatórios feitos pelo Exército, pela Polícia Militar, disseram que foi tudo uma grande coincidência. Que os caminhões de bombeiros e os caminhões do Exército que foram deslocados nesse dia não foi por conta de uma movimentação alienígena. Foi por conta das fortes chuvas e que tinham animais presos em algum lugar e que, além da força do corpo de bombeiros, precisava ali do reforço dos caminhões do Exército para transformar para transportar os corpos desses animais. Estranho, o negócio começa a ficar cada vez mais misterioso. Aí a gente vai colocar aqui a foto das meninas que encontraram o suposto ET de Varginha, e a foto delas mostrando onde elas viram parece muito uma capa de um disco indie. Nossa, total. Ninguém usou até hoje? The Varginhas. Muito Deixa eu colocar aqui pra vocês também. E aí, o que o Exército disse? Que o que elas viram naquele dia não era um ET. Era um morador da região que era conhecido... Por que você fala assim em vez de falar direito? Мама, Что, зайка? батарейка кончился. В телефоне? В телефоне. Сейчас мы его зарядим, зайка. Vamos pôr pra carregar lá no quarto. E aí, no inquérito policial e nas conclusões do Exército, eles alegam que o que as meninas viram, na verdade, era um morador da região que era conhecido como Mudinho e que tinha problemas mentais e que estava ali no lugar onde elas supostamente viram. E aí tem até uma foto comparando o relato delas, de como que foi e como que esse rapaz ficava, o Mudinho, agachado. E que realmente parece. Faz sentido, sim. Mas elas alegam também que não. Não era. Que não era isso, que elas conhecem, elas conviviam com o Mudinho e que elas não iam confundir o Mudinho com alienígena. Depois disso, elas disseram que elas receberam ameaças de um grupo de homens que foi até a casa delas e perseguiram a mãe delas também, oferecendo dinheiro para elas desmentirem num vídeo tudo que elas viram. E elas falaram que a quantia em dinheiro que eles ofereceram era suficiente para elas saírem do Brasil, mas que elas não aceitaram. A verdade, a gente nunca vai saber. Ainda não se tem uma conclusão final sobre o assunto. E o que aconteceu com a cidade foi que ela se tornou um grande polo turístico para pessoas que querem ver alienígena. Então você chega na cidade, já tem um disco voador assim, na entrada da cidade. Faz bem pra cidade. Fez bem pra cidade. Então a cidade, ela move ali essa parte do turismo de pessoas que estão em busca de uma experiência extraterrestre.
um contato imediato de terceiro grau. E foi uma coisa que movimentou muito a mídia e os programas de TV em geral aqui no Brasil. A gente já era apavorado, né, pelos programas de televisão que alegavam que já tinha sido encontrado ali. Aliás, deixa eu explicar melhor. O Fantástico, que é um programa que passa de domingo à noite aqui no Brasil, tinha uma época que ele adorava apavorar a galera. Então eu tinha até medo de assistir o Fantástico, porque sempre ia ter um negócio... historinhas. Esses mistérios malucos. E teve uma vez que eles mostraram a autópsia de um alienígena. Lá de Rússia? Como se fosse verdade, aquele americano, sabe? Sim. Famosão e tudo mais. Mostraram aquela autópsia como se fosse verdade. Então é um arquivo que foi vazado por um funcionário da área 51. Mas eu acho que isso foi vendida para o mundo inteiro, como se fosse verdade. Como se fosse verdade. E depois descobriu-se que na real não era nada de uma autópsia real. Aquilo fazia parte do piloto de uma série e foi produzido e depois foi engavetado, porque o projeto não foi pra frente. Mas realmente fizeram Até hoje, quando se fala de Área 51, usam essa autópsia. Mostram esses vídeos. Louco, né? Muito. Então a gente tem só os retratos falados, né, do ET de Varginha, a gente tem só os relatos das pessoas que supostamente viram, mas não existe nenhum material concreto do exército, e eu não sei quanto tempo que demora para os arquivos militares serem abertos para domínio público, né, para as pessoas saberem, porque os da CIA têm um tempo determinado, que depois disso eles não são mais secretos, eles são abertos, então a gente já sabe de muita coisa sobre as investigações dos anos 60, 50, operações dos Estados Unidos. E pode ser que um dia a gente tenha acesso a esses relatórios, né, reais, e a gente saiba realmente que supostamente foi encontrado, o que foi que não foi encontrado. E eu fico aqui nessa dúvida. Você em casa acredita? Na Rússia tem um jornalista muito famoso e ele é neto de um cara da KGB. Como o cara ele já tem 50 anos, mais ou menos, imagina que o vô dele trabalhava no KGB nos momentos muito tensos E ele, hoje em dia, é mais crítico, né, e procurador de verdades, e enfim. E ele fala que quando as forças secretas, qualquer, não é só KGB, abre documentos para as pessoas saberem verdade, significa que essa verdade já se foi para sempre. Eles só criam uma verdade que... É a pós-verdade. A pós-verdade, sim. Que eles agora pronto, agora fechamos o roteiro, agora pode abrir. Então, e tinha acho que a gente pode até falar disso num outro vídeo. Oi? Eu não tenho assassinos. A gente já pode deixar aqui para um próximo vídeo os casos de OVNI da União Soviética. Que aqui se fala muito sobre esses casos e que, inclusive, reza a lenda de que os governos mundiais não falam sobre alienígenas por conta da experiência negativa que a União Soviética teve. Ai, sério? De pedir ajuda para a população, e a população começou a entrar numa paranoia e todo mundo começou a achar que estava vendo coisa de alienígena, de outro mundo, e aí falaram, não, deixa isso aqui tudo secreto mesmo, quis deixar com o povo ficar maluco. Vou pesquisar sobre isso. Teorias da conspiração. Então, já sabem, já podemos ter uma continuação aqui com OVNIs da Rússia, os OVNIs soviéticos. Vocês animam? Estão a fim de ver essa outra história? É isso, sigam a gente no Instagram, não esqueçam de dar like e tchau! Tchau! Agora, olha que eu fiz. Ó, esse é legal.